a Alpha Clean ela tem uma missão, né? Uma missão de gerar cura, né? Para os nossos colaboradores, né? De gerar cura para as pessoas que estão ali dentro, né? E hoje nós estamos colhendo um fruto de uma empresa sustentável. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está entrando em crise, em tempestades. Talvez você está querendo medir as coisas, nivelar por baixo. Então eu não vou fazer certo, porque quando faz certo dá errado. Não é assim que funciona. Existe uma estação para cada tipo de alimento. Vamos lá, pessoal, bem-vindo ao nosso primeiro AlphaCast. Hoje aqui no AlphaCast Convida, aqui nos estúdios da InflowUp. Nós estamos aqui com toda a equipe da InflowUp, nos dando todo esse apoio técnico, né? Estamos aqui com o Arthur, conduzindo áudio, vídeo, som. E eu tenho certeza que você vai receber aqui hoje muito insight, muita informação importante aí para o seu negócio. Quero trazer para você, antes de mais nada, qual é o objetivo do AlphaCast. O AlphaCast ele é um podcast que tem um propósito de gerar valor sobre as pessoas, de gerar valor sobre os seus negócios. Nós não estamos aqui hoje para, por mais que a gente trabalhe com controle de pragas, né, e em algum momento vai se falar de uma baratinha, um ratinho, alguma coisa nesse sentido, mas o nosso propósito do AlphaCast é gerar valor para o seu negócio. Nós vamos falar aqui sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre qualidade, sobre indicadores, sobre sonhos, sobre propósitos, sobre histórias de sucesso, também sobre tempestades, sobre momentos de aprendizagem, porque a gente aprende muito, né, no empreendedorismo. E hoje nós temos um bate-papo muito legal aqui. Nós temos uma convidada mais que especial e logo mais eu vou apresentar ela para vocês, tá? Ela vai trazer aqui uma visão assim muito ampla da trajetória do empreendedorismo. Eu não poderia de convidar essa pessoa, né? Essa é uma pessoa que ela é mais que especial para mim. Ela é alguém que eu com certeza morrerei por ela, se for o caso, tá? E você já vai saber quem é ela, tá? Essa é uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que você vai receber muitos insights com ela. Então, hoje nós estamos aqui com a Camila Machado, a minha sócia, a minha esposa amada. Bem-vinda, Camila. Bem-vinda, meu amor. Amém. Que seja um tempo precioso. É uma alegria estar aqui hoje, né? No nosso primeiro AlphaCast. E eu sendo a privilegiada, né, em ser a primeira convidada dessa tarde, podendo contribuir né, na vida de muitas pessoas com aquilo que a gente viveu, com a nossa história, com aquilo que a gente experimentou. Amém. E com aquilo que a gente também pode, né, instruir e ensinar para que muitos não passem, talvez, por algumas coisas que nós passamos também, né? Com certeza. Quando a gente vai falar sobre empreendedorismo, né, amor, às vezes as pessoas olham a gente empreendendo hoje e acham que a nossa história, ela começou de um dia para a noite, né? As pessoas olham o pódio, não vê os bastidores, né? Mas eu fiquei pensando, né, eu estava pensando sobre a nossa história e pensar assim, tudo na vida é empreender, porque às vezes a pessoa pensa assim, colocar uma empresa é empreender. Mas olhando para a nossa trajetória, a gente empreendeu muito antes de ter empresa. Né? Quando eu te encontrei, foi eu que te encontrei, né? Jesus te encontrou para mim. Né? Quando a gente se encontrou, todos os planos que a gente começou a fazer, né, no início da história, houve uma necessidade de um empreendimento. Né? Tu lembra como foi desafiador no começo? Uhum. Sim, foi bem desafiador, né? Bem desafiador, né? Nós éramos improváveis, né? E o Senhor foi construindo algo dentro de nós, né? Que foi, eu digo que nossa construção ela nos deixou mais alicerçados, né? E mais enraizados no nosso propósito, né? Foram desafios, foram lutas. Mas hoje nós estamos aqui, né? Como tu mesmo falou, né? Às vezes as pessoas olham o pódio, mas elas não sabem o que a gente enfrentou, o que a gente passou. E para hoje estarmos aqui, né? Colhendo o que a gente está colhendo também. Foi fruto de obediência, fruto de renúncia. E hoje a gente pode colher, né? Frutos maravilhosos daquilo que Deus tem para nós. Então, nesse podcast eu não preciso chamar a pessoa pelo nome, porque ela é minha esposa, então eu vou chamar de amor. Né? Tá tudo bem, sentido, né? Tá tudo certinho, né? Então, amor, lembrando da nossa história, é uma coisa que a gente sempre fala para os empreendedores quando a gente vai aconselhar, né? Que
As pessoas, às vezes, elas focam nos seus negócios, mas elas focam no negócio antes mesmo de focar em si. E nós, quando a gente se encontrou, né, Deus começou um projeto na nossa vida, começou a trabalhar em coisas na nossa vida bem profunda dentro do nosso coração. Só nos curar, nos restaurar, né, curar as nossas emoções, os nossos traumas, trabalhar em muitas coisas, né? Quando nós nos encontramos e logo em seguida encontramos Jesus, ele nos encontrou, quem estava perdido era nós. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa construção de quem nós somos, de quem nós nos tornamos, porque quando a gente se conheceu, nós era uma pessoa, nós era um tipo de pessoa, né? E eu até brinco, né, que tu comprou na planta e valorizou, porque se pegar minha foto antiga e mostrar agora, não é a mesma pessoa. Mas eu creio que nós dois fomos transformados de dentro para fora. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa transformação? Antes mesmo de a gente ser empreendedor. Por quê? Eu trabalhava numa empresa, né? Eu gerenciava uma empresa também, trabalhava na parte operacional, matava barata, vendia e tal, né? Eu digo que eu encontrei a minha canarinha, né? Que ela trabalhava numa loja... De amarelo, né, amor? Hã? Amarelo. Amarelo, é verdade. Que ela trabalhava numa loja que era uma loja de uma papelaria, vendia artigos e tal, e eu encontrei ela lá. Ela era funcionária naquele ambiente, depois foi para outra empresa. Mas eu lembro que naquele momento assim começou uma história de construção de dentro para fora, né? Isso, né? Eu vou falar de mim, né? Mas quando nós nos encontramos, né? Eu era uma menina, né? Eu tinha 18 anos de idade, né? Com um filho de 1 aninho de idade, o Luiz Antônio, uma bênção na nossa vida, né, amor? E com medos, inseguranças. E uma das coisas que eu orava, né? Eu orava e eu sempre dizia para Deus, para mandar um homem para mim que usasse ternos na minha mentalidade, só que eu não entendia o que era o terno, né? E depois, com o tempo, na minha conversão, eu fui entender que eu queria, na verdade, um homem que me trouxesse segurança, trouxesse hombridade, né? E cuidasse de mim, do meu filho. E nessa construção, eu te encontrei, né? Eu te encontrei. E hoje a gente desfruta de algo maravilhoso, mas como a gente já falou aqui, né, foi realmente um caminho longo até chegarmos aqui. Mas foram momentos de cura realmente, restauração, né? Momentos que a gente teve que enfrentar o perdão também, né? Renunciar também muitas coisas. E hoje a gente... vive isso, né? Desfruta isso, né? E foi interessante tu falar, né? Quando tu falou ali do homem com terno, que eu lembro de um papo que a gente teve, assim, que tu me comentou sobre isso, contou essa história, e eu lembro, assim, que foi muito pontual, né? Quando tu disse, eu entendi que o homem com terno era um homem que tivesse autoridade, que era verdadeiro, né? E hoje eu estava à tarde pensando sobre o podcast, né? E eu diria assim que esse podcast aqui, esse AlphaCast, ele é um lugar que a gente vai falar coisas de verdade, né? Caminhando na verdade. Que eu falo assim, isso aqui é empreendedorismo de verdade, irmão. Nós não estamos aqui para querer like e tal, por mais que o seu like é muito importante, tá? Então clica aí, compartilha, comenta, manda para um monte de gente. Mas nós não estamos aqui em busca somente disso. Nós estamos aqui contando uma história para você de um empreendedorismo de verdade. E quando a Camila falou isso, que ela esperava um homem que tivesse, né, que isso ele mostrava para ela que um homem com terno, um homem que fosse de verdade, que tivesse autoridade. Só que quando ela me encontrou, eu ainda não era um homem de verdade. Eu estava em construção, eu estava sendo construído ainda. E ali começou um processo nas nossas vidas. E uma das coisas também, né, que as pessoas também não sabem, né, mas é que essa construção desse homem, né, que foi com o passar, né, do tempo, foi as tuas decisões também, mas que como eu fui fui forjada, né, construída num lugar que eu tive que correr atrás das minhas coisas, né? Eu tive que trabalhar para ter as minhas coisas desde muito novinha. Então, quando nós fundamos a Alpha Clean, quando o Senhor colocou o desejo no nosso coração da Alpha Clean,
eu não acreditei na visão, eu não acreditava na visão, né? Então, para mim, era um lugar que ainda não me trazia segurança. Então, eu fui em busca de muitas coisas até realmente acreditar que a Alpha Clean era uma visão que o Senhor deu para ti, né? Uma visão que ia ter propósito, uma missão, só que até eu entender, né? Essa visão, eu tive que cair, né? Cair muitas vezes para aprender, né? A entrar, a estar junto contigo nessa missão, né? E eu acredito que esse tempo onde eu não tinha o entendimento dessa visão, eu acredito que foi pesado para ti também, né? Até eu caminhar junto contigo, né? E uma das coisas que eu quero até falar, né, para as mulheres que são mulheres de empresários, né? Que você talvez muitas vezes não vai entender aquilo que o Senhor está dando para o seu marido, a visão que está dando para o seu marido, né? Mas que fica firme, né? Quando ele tem uma visão, a visão é para o homem, né? Então que você fique firme, porque quando os dois caminham junto, alinhado, né? Lado a lado, eles vão desfrutar de algo lindo, né? Algo lindo e vai ser leve, porque está dentro daquilo que Deus quer fazer na vida dos dois, né? Então, quando a gente sonhou grande, por exemplo, assim, a gente se encontrou, Deus começou a trabalhar no nosso coração, trabalhar em áreas da nossa vida, curar, mas é importante a gente mencionar que nós não viemos pronto, né? Nós não herdamos um negócio e não viemos pronto, nós não estávamos preparados nem para o casamento, quem dirá para um negócio. Eu costumo dizer que o casal trabalhar junto é possível? É possível. Nós estamos aqui, trabalhamos juntos, sonhamos juntos, planejamos juntos. Nós vamos dizer no dia a dia sims e nãos juntos. Nós estamos juntos. Tem uma frase que a Camila fala, depois de todo esse processo que ela acabou de falar, que ela fala assim, amor, eu tô contigo. Talvez eu não estou vendo o que tu está vendo agora, porque um visionário, ele vê além. As pessoas não conseguem enxergar tudo que um visionário enxerga. Ele está além do tempo, sabe? E é difícil entender esse tipo de pessoa. Mas uma coisa, ela trouxe nessa jornada, eu estou contigo, eu não estou vendo o que tu está vendo, mas eu estou contigo. E nesse papo que tu falou, amor, é muito importante, porque algumas mulheres não entendem isso. Naquela fase que você não estava comigo na missão, que você não estava dando esse suporte, vamos dizer assim, a minha velocidade ali era 60 por hora, como um visionário. Né? 60 por hora e às vezes um pouco perdido, porque eu precisava do que tu tens, da tua função no nosso casamento, do teu conselho, do teu auxílio, da auxiliadora idônea que tu é, né? Da mulher administradora que tu é. E isso me fazia falta, mas eu continuei, só que a partir do momento que tu entendeu, né, o teu papel, eu consegui conquistar esse lugar de segurança, tu também entendeu nesse lugar, passou pelos teus processos, nós percebemos ali uma velocidade de Deus na nossa vida. Né, nos negócios, tu lembra? Sim. Porque assim, Deus nos deu uma palavra, nós recebemos uma palavra, nós abrimos uma empresa com uma palavra, a glória da última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Só que quando houve um alinhamento entre um casal, um posicionamento do casal, onde nós dois não mais nos dividimos de propósito, Deus trouxe uma atração no negócio e fez com que o negócio crescesse numa velocidade maior. Então, se eu estava a 60 por hora... Ali, na hora que tu veio junto comigo, daí eu já tava a 200 por hora, né, amor? Só que assim, né, teve que haver uma renúncia minha, um diminuir meu e teu também, né? Para que hoje a gente pudesse, né, tá vivendo isso. Só que eu acredito que, além, né, de tudo, tu estava passando por um processo mais profundo ainda. Por quê? Porque tu teve que construir esse lugar de eu me sentir segura nas tuas mãos, né? E às vezes tem muitas mulheres que elas não se sentem seguras porque talvez o esposo não transmite essa segurança, né? A mulher, ela procura segurança. Enquanto ela não encontrar esse lugar de segurança, esse lugar de abrigo, ela não vai se abrir para aquilo que Deus tem também, né? Então, assim, são duas junções, né? Eu faço a minha parte, tu faz a tua parte como homem, para que os dois se completem, né? Então, foi um diminuir meu, um diminuir
diminuir teu, para que hoje a gente pudesse estar alinhado e caminhando e trilhando o mesmo caminho, né? Eu creio que foi um alinhamento. Um alinhamento. E é como se dissesse assim, às vezes num casal, quando as coisas estão descompensadas, alguém está alguns passos atrás, outro está alguns passos na frente em certas visões. E aí, para que esse alinhamento aconteça, normalmente o casal vai dizer o seguinte: ele tem que vir mais rápido. Aí o outro vai dizer: não, ele tem que diminuir o passo. E a resposta é sim. Um vai ter que ir um pouquinho mais rápido, o outro vai ter que diminuir o passo para que haja ali um encontro. Porque se alguém está na frente aqui e outro está aqui, esse vai caminhar um pouco mais, esse vai renunciar um pouquinho mais, vai recuar um pouquinho mais, para que os dois se encontrem e achem ali um alinhamento. E quando esse alinhamento acontece, nós entendemos que em todas as áreas da nossa vida houve mudança. Porque o empreendedorismo, a Alpha Clean, ela é um indicador. Sim. Do sucesso do nosso casamento. Sim. Né? Porque se tu for olhar, o nosso casamento, ele não é perfeito, mas ele é forte. Porque se submeteu a várias tempestades, vários desafios. E sabe o que foi mais importante para mim? Foi a humildade que tu teve nesse processo, que tu precisou ter nesse processo, que eu precisei ter, né? Porque a gente está contando uma história em poucos minutos aqui. É muita coisa que aconteceu, mas para dizer para vocês assim, são pequenos detalhes, são pequenas renúncias, né? Ajustes, conversas, papos, alinhamentos. Às vezes assim, vai ter momentos de ter ali aquele fiozinho desencapado, né? Os momentos que nós passamos também, muitos momentos assim. Que não dá para te dizer assim, não vou encarar, não vou ir para esse, né, não digo que é um confronto, às vezes não é um confronto, não é essa palavra, é uma crise, passar pela crise mesmo, pelo processo. Não quero passar pelo processo. Se você não passar pelo processo, não vai haver mudança. E a gente precisou. Assim, o nosso orgulho foi moído muitas vezes, né? E cada um na sua parte, naquilo que pudesse transformar dentro de si, para que juntos a gente pudesse entender que nós teríamos um potencial muito maior como casal, como família, como empreendedores, como líderes, como pastores, né? Porque a transformação e a cura ela é individual, né? Então é uma decisão realmente tua, né? Tu não podia fazer por mim, não. Porque não estava dentro de mim. Agora, a partir do momento que eu me posicionei, eu entendi o meu lugar, foi onde eu me posicionei. Então, quando nós não nos posicionamos para cumprir o nosso propósito, para entender, né? Para andar no caminho que a gente deve trilhar, as coisas não fluem, né? E foi onde a gente entendeu e a gente decidiu que cada transformação era individual. A tua transformação foi uma, a minha foi outra, né? E hoje nós nos completamos, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho bem, bem interessante, assim. Quando que nós começamos a sonhar grande junto? Quando que tu lembra, assim, que nós começamos a sonhar grande juntos? Juntos? A partir do momento que a gente decidiu ter mais um filho, né? A partir dali, para mim, foi o sonhar grande, né? Porque todo sucesso, ele não está atrelado a bens materiais, a uma empresa grande, mas sim ao sucesso da nossa casa, da nossa família, né? Foi. E ali, para mim, foi o sonho grande, né? Foi quando a gente... É verdade. E esse sonho, ele vem de uma reflexão que eu tive lá atrás, né? Há anos atrás, né? Tu lembra que eu escrevi, eu desenhei à mão, escrevi no meio o sonho que era ter uma filha. E eu falei uma filha nesse sonho. E eu acho que a gente abriu a Alpha Clean. Nós não tínhamos experiência nenhuma com gestão. O que nós tínhamos? 5 mil reais, que eram os 13º teu, uma saidinha minha, e a gente não tinha carro. Isso. Só que depois, eu acho que de um ano foi? A Ana Clara tá com 13, a Alfa vai fazer 2 anos. 2 anos. 2 anos. A Alfa vai fazer 15 anos. E ali foi quando a gente começou a sonhar junto e começou a entender que a Alfa ia ser a provisão para esse propósito, né? E um propósito muito maior, né? Que não é só um propósito de nos fazer viver uma vida confortável, próspera, né? Mas realmente a Alpha Clean ela tem uma missão, né? Uma missão de gerar cura
né, para os nossos colaboradores, né, de gerar cura para as pessoas que estão ali dentro, né, ou que tem uma aproximação da Alpha Clean. Muitas pessoas, hoje a gente tem testemunho de algumas pessoas, né, amor, que vem e fala, olha, eu ouvi falar de paternidade através da tua vida, ali eu entendi, né, o que é ser mãe, eu entendi o que é ser um pai, né, eu entendi aonde eu precisava ser curado, e pessoas que a gente sabe, né, que hoje estão vivendo realmente o propósito dela, né, porque a Alpha Clean, ela tem uma missão, a Alpha Clean não é só uma empresa, né, mas ela tem uma missão nessa terra. Essa história aí eu não lembro agora o nome do rapaz que ele nos encontrou, né? No velório da sogra dele. No velório da sogra dele. E ele me abraçou, começou a chorar. Ele trabalhou com a gente já faz uns 4, 5 anos. E ele me abraçou, começou a chorar assim, chorar e falou assim, eu quero te agradecer. Porque lá na Alpha Clean, a minha paternidade foi curada. E aí isso é cumprir uma missão. É isso. Porque já não tem mais a ver com coisas. Isso. É pessoas. Pessoas. E pessoas são mais importantes que coisas. A gente não está dizendo que coisas não são importantes, a gente está dizendo que pessoas são mais importantes que coisas. Então, quando pessoas são transformadas, são mudadas, abre a mente, transiciona em mentalidade, né? Cresce emocionalmente e espiritualmente, nós entendemos que nós nos alegramos. Nós nos alegramos e nós entendemos que nós cumprimos a nossa missão. Cumprimos a missão, né? O propósito. O propósito, né? E como nós nos alegramos, né, amor? Quando a gente olha para uma vida, uma família, né? Vivendo realmente o que ela nasceu para ser, né? Sendo luz para outras famílias também, né? Nós nos alegramos muito, né? Eu lembro do David, não sei se tu lembra do David. Lembro. O David, ele passou lá pela gente. Até me emociona falar. E o David, ele veio, né, de uma outra construção familiar, veio trabalhar com a gente, tinha algumas dificuldades emocionais. E eu lembro do David, inclusive o David aparece num vídeo nosso, em um dos primeiros. Eu tive que demitir o David porque não estava dando muito certo as coisas. Tu lembra? E aí, quando eu demiti o David começou a chorar na minha frente, assim, chorar muito. Eu não queria sair daqui e tal. Mas eu precisava tomar uma decisão, porque era uma coisa que alguns comportamentos estavam afetando a empresa. Só que na outra semana, o David chamou a gente, me chamou para celebrar fazer o casamento dele. E a Camila fez a organização do casamento do David. O David foi demitido. E ele nos convidou para ajudar ele nessa fase tão importante. Na verdade, eu pensando agora, foram três homens, no caso, né, que trabalharam na Alpha Clean, e nós tivemos o privilégio, né, de fazer o casamento e abençoar, né, que é uma área que o Senhor ele trouxe cura para nós, né, amor? A gente foi curado também na área do casamento, né? Houve perdão, restauração, e a nossa dor, né, ela é usada para curar outras pessoas, né? E como é lindo a gente poder também viver isso também, né? Não só atrelado à empresa, mas a vidas, né? E glória a Deus por isso, né? Amor, qual que são os desafios, né? Vou chamar de Camila também. Camila, qual que são os desafios que nós enfrentamos, assim, que foi os maiores desafios que a gente enfrentou no começo? Assim, na tua opinião, o que tu lembra, assim, que tu vê, isso aqui foi muito desafiador? Eu creio que o desafio maior é olhar, né, para as pessoas que empreender, sim. Que empreendem também, de alguma forma. Também, isso empresa. Mas que se corrompem, né? E nós caminhamos dentro de princípios, né? Dentro de verdade. E muitas vezes nós olhávamos, né? Para a pessoa prosperando, talvez vivendo coisas maiores. E muitas vezes a gente se entristecia, né? Mas nós tínhamos uma palavra também, né? Então a gente deixou de olhar para essas coisas e continuou a caminhar na obediência, né? E fazer o que é certo, mas foram momentos que para nós muitas vezes a gente olhava, crise, né? A gente entrou em crise, né? Porque a gente dizia, meu Deus, olha ali o ímpio prosperando no nosso caminho, né? Mas a gente permaneceu em obediência, em princípio, e vencemos, né? E hoje a gente desfruta de algo lindo por causa da nossa obediência, da nossa renúncia, né? Então hoje a gente vê que talvez não foi um desafio, talvez não foi um problema, mas sim
esticar, né? Um esticar em nós mesmos, né? É que sentíamos que estávamos sozinhos no meio do processo. Será que nós estamos certos? Será que nós estamos certos de fazer aqui correto, de pagar 100% dos impostos, de cumprir os nossos princípios? Por quê? Porque nós estávamos no tempo, as estações elas mudam, né? Elas mudam. E é difícil, às vezes tu tá numa estação que a semente tá lá embaixo da terra. A fé de batata, né? Onde A batata vê, né? tá embaixo da terra, tu não vê, ela não apareceu ainda. E parece que não vai dar colheita. E eu creio que essa era a fase. Nós olhávamos, havia... as pessoas apresentavam um tipo de fruto que aos nossos olhos, pega essa aqui, aos nossos olhos parecia ser bom de comer, mas a essência, a raiz desse fruto, a semente desse fruto era uma semente ruim. E daí nós olhávamos para o, mas nós não colhemos, não estamos colhendo, porque a gente ainda estava semeando e chorando. E isso nos colocava em crise, muitas vezes, porque parecia que aquele fruto era bom. Isso mesmo. E não era de uma raiz amargosa, de uma raiz ruim. E esses eram os desafios, de pagar 100% nossos impostos, de pagar os funcionários corretamente, nunca atrasamos um pagamento dos nossos funcionários, nunca nós prometemos algo para o funcionário que não cumprimos, né? Todo momento que nós percebíamos nessa jornada, mesmo olhando para o caixa, e o caixa não sinalizava coisas muito positivas, mas entender, essa situação aqui precisa ser arrumada, vocês não estão fazendo correto, às vezes não fazia correto pela ignorância. Por não saber, né? Exatamente. E aí doía dizer, não, então, ok, o certo é o certo. Isso. E nisso nós demos testemunho, graças a Deus, para tantas pessoas, né, sobre isso. E hoje nós estamos colhendo um fruto de uma empresa sustentável. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está entrando em crise, em tempestades, talvez você está querendo medir as coisas, nivelar por baixo. Então eu não vou fazer certo, porque quando faz certo dá errado. Não é assim que funciona. Existe uma estação para cada tipo de alimento. Cada coisa que você vai plantar tem o tempo certo para você plantar. Você não pode plantar feijão em qualquer estação. Você não pode plantar batata em qualquer estação. Existe uma estação correta para cada tipo de fruto. E eu lembro que aquela era a estação daquele fruto. Sim. Né? Sim. E nós estávamos semeando aquele fruto e nós precisaríamos esperar o tempo certo para a colheita. E a colheita vem. A diferença de você ter uma empresa que é sustentada, fundamentada, é a sustentabilidade. Uma empresa sadia, sólida, né? Com um nome no mercado a zelar e um nome que tem mostrado, né, na boca de outras pessoas, né, confiança, credibilidade, trabalho bem feito, qualidade. Só que isso não se constrói do dia para a noite, não se constrói com um plano no papel. É no dia a dia, na cultura. E hoje, isso que para nós lá atrás parecia ser algo desafiador, hoje ele se tornou quase que um benefício para os nossos funcionários. Sim. Porque tem gente que está lá com a gente que você pode ir lá e oferecer um valor a mais. Eles não vão trabalhar com você. Por quê? Porque o que tem mais valor para eles, por mais que a gente reconhece salário, essas coisas, o que tem mais valor para eles é essa cultura. A gente já ouviu isso da boca dos próprios funcionários. E isso não é fácil. É desafiador. As crises vinham, né? Isso. Vinham. Quantas vezes, né? Muitas vezes. Mas todas as vezes nós conversamos, nós dois nos alinhamos. Né? Exatamente. Porque, como tu falou ali, né? A obediência, talvez tu não vai entender nada, tu vai ficar preocupado porque não está dando fruto, né? Mas a obediência é assim mesmo, ela leva tempo. Né? Ela leva tempo até que se cumpra o verdadeiro propósito, né? Então, nós vivemos esse tempo, né? Esse tempo de se frustrar, esse tempo de olhar, né? Olhar e dizer, Deus, não está acontecendo nada, sabe? Mas a gente permaneceu, né? Exatamente. Permaneceu em obediência, em fazer o que é certo. E hoje a gente desfruta disso, né? Amor, tu lembra como é que foi a construção, assim, de onde que veio o nome? Alpha Clean. Tu lembra? Eu não... Tu lembra da história? Então. Não, eu lembro da história da palavra que a gente da recebeu, palavra. né? Mas tu lembra por que alfa, por que clean?
A alfa é o início, né? É o E início. clean é a limpeza, né? O início da limpeza, né? exato. Mas a alfa a gente colocou por causa do propósito, né? Isso. Do Por propósito. ser uma palavra do alfabeto, Isso, né? isso. Hebraico e tal. E isso então, o nome Alpha Clean, a criação do nome foi isso, né? Sobre o ramo, o que a gente faz é porque eu venho de uma família que trabalhava, né, com controle de pragas, nessa área de higienização, controle de pragas. Eu trabalhei na empresa deles, né, do meu pai, do meu tio. E aí a gente continuou no ramo debaixo de uma palavra. Isso. Né? E ali teve muitas histórias assim de sucesso, né? A primeira história foi a construção da marca. Teve pessoas que nos apoiaram na construção da marca, né? Hoje nos encontramos até hoje. E quando eles olharam para a nossa história, eles falaram assim, olha, eu acredito tanto no que vocês carregam, que nós vamos trabalhar para vocês por oferta. Isso. Então a nossa marca, pasmem, a nossa marca nós não precisamos pagar para ser feita. O nosso Pai do Céu pagou. Isso. Ele pagou para fazer a nossa marca. Essa empresa trabalhou 2 anos para a gente, não cobrou R$1 do que eles estavam fazendo, construíram toda a marca. E depois de 2 anos da marca construída, a marca já no mercado, nós começamos a ouvir algumas coisas que nos levaram a esse novo sonho que a gente está vivendo hoje. As pessoas começaram a olhar para a empresa, muitos me procuravam, né? Me procuravam por saber que eu era do ramo, mas muitos começaram a olhar para a empresa e viram a empresa a Alpha Clean já sendo posicionada como uma franquia. E aí, essa história foi o seguinte, eu fiz uma proposta, fui buscar uma proposta para formatar a Alpha como franquia. Não tinha como. Não tinha. Eu lembro que lá atrás a empresa pediu 45 mil e eu entendi mais uma coisa sobre o processo, que há tempo para todas as coisas. Verdade. Há tempo para todas as coisas. E aí os anos passaram, e aí veio a pandemia, e aí veio o Claudenir de novo. Fervendo. O Claudenir estava dando mentoria, estava ajudando empresários a crescerem, desenvolvendo as famílias deles, né? A coisa estava sendo validada, dando mentoria no Brasil inteiro para várias empresas de controle de pragas. E eu comecei a ver, olha, eu acho que eu carrego alguma coisa que agrega valor nas pessoas, porque dava uma mentoria para o rapaz, dava 3, 4, 5, 6 meses, ele crescia em faturamento, em clientes e tudo. Eu falei, olha... E aí eu fui conversar com a minha conselheira. Aí eu falei, Deus me deu uma visão, agora é a hora. Agora é a hora de startar o projeto franquia. E aí eu te chamei para conversar contigo. Aí eu trouxe a proposta. Falei, amor, tô pensando em fazer isso aqui. Aí como é que foi? Teu coração? Meu coração novamente, a mesma Camila lá do início que não compreendia a visão, mais uma vez elas, né? Meu Deus. Deu uma não, chocada, amor, né? olha, não é o tempo, eu acho que não, né? Eu acho que não vai ser. E ali eu joguei um balde de água fria, né? Foi. Porque eu sempre falo algo e realmente é verdadeiro, né? Que quando tu tem uma visão, as pessoas não vão entender aquilo que o Senhor deu para ti. Porque Ele deu a visão foi para ti, né? Mas eu tenho que entender por quê. Porque eu sou tua esposa. E quem tem a visão é tu, né? Então eu entendi, né? Às vezes ele vinha e eu digo, ai amor, né? E aí eu voltava de novo, né? Mas permaneci, né? E aí eu lembro que eu fui, conversei, porque assim, eu sou um bom negociador, né? Então, eu fui conversei com ela e aí, nesse processo, o que aconteceu? Eu precisei acalmar meu coração, o balde de água fria foi muito bom, porque a coisa mais perigosa é você tomar decisão na emoção, de fato. As decisões que eu tomei na emoção, eu me arrependi. Então ali ela me colocou, né, de uma maneira, para ela achou negativa, para mim foi positiva, porque ela me colocou numa condição de refletir. Aí eu fui refletir, fui pensar, fui analisar, renegociar com o fornecedor que ia formatar a empresa para franquia. Então ela me trouxe, por isso que é importante, quando um casal empreende e sabe o papel de cada um, as coisas se completam, flui, né? Tu erra menos. Eu podia errar, podia estar errando, e foi bom tu fazer aquilo lá, porque aquilo me ajudou a alinhar meu coração. Sim.
E aí o que aconteceu? Nesse momento eu fui negociar, aí passou alguns dias, aí eu fui orar, daí assim, né? Se a gente vai orar, daí já trabalha numa situação mais profunda aqui, porque quem vai convencer ela já não é mais eu. E aí passou alguns dias, aí eu voltei a conversar contigo, daí como é que foi? Daí eu entendi, né, na verdade, né, aquilo que estava sinalizando para esse novo tempo também, né, e aí eu compreendi que era o tempo, né. Exatamente, porque tu percebeu, foi falar, olha, amor, olha aqui, ó, a gente está tendo resultado com as mentorias, as pessoas estão vindo, e por que não fazer para nós? Por que não ajudar os nossos franqueados? Por que não construir para nós? Daí tu falou, amor, mas como é que vai ser? Alguém com a nossa marca em outro lugar e tal e tal. É o nosso nome, né? É o nosso nome, uma coisa que Deus nos deu e tal e tal. Já que as pessoas vão querer abrir uma franquia, elas vão carregar o que a gente carrega também. Exatamente. Né? Então veio muitos pensamentos, né, na minha mente, né, relacionado a isso, né. Exatamente. E esse processo amadureceu a Alfa para mais um tempo. Então hoje a Alfa tem uma unidade em Criciúma, uma unidade em Florianópolis e uma unidade em Recife, Pernambuco. Onde eu, quando comecei a formatar, sonhava em ter uma franquia, porque eu queria ir para um lugar quente do Brasil. Se você está num lugar quente do Brasil, é para esse lugar que eu queria ir, que é quente o ano inteiro. Porque aqui no sul, irmão, aqui é o polo norte do Brasil. Aqui no inverno é frio, que não tem barata que se arrisque sair do esgoto. Tá? E aqui o desafio é grande, porque daí no frio o serviço diminui e tal. E aqui vem a pergunta, quando que a gente pensou em desistir? Quando dava inverno. O inverno me fazia pensar em desistir. Ela porque daí o faturamento diminuía, né? A gente começava a olhar realmente pro, né? E tu lembra de mais algum momento que a gente pensou em desistir? No verão também tu já pensou em desistir também. Por quê? Por causa da demanda alta e não tinha controle e gestão. Quando vinham as crises e os desafios, eu pensava em quê? Desistir. Em desistir. E eu tava ali, né? E tu tava ali. Porque a partir do momento que eu acreditei na visão, eu fui aquela que, na verdade, quando o Claudenir, ele tinha algo, né amor? Eu fui a primeira a acreditar, na verdade, em ti. Exatamente. Né? Eu via em ti aquilo que tu não via, né? E mesmo eu não tendo entendimento, não conhecendo a palavra, né? Que eu não tem como eu não falar de Deus, porque é isso que flui de dentro de mim, né? Mas eu acreditei tanto em ti, né? E quando uma mulher ela acredita no seu marido, talvez ele não consiga se ver da forma como ele é, mas eu tenho certeza que parte do que tu és hoje é porque eu via muito além do que eu te olhava para ti, eu via muito além, né? E me perdi E eu creio que, tipo assim... Qual foi a tua pergunta? A pergunta foi os momentos que eu pensei em desistir. Ah, tá. Sim. E é exatamente isso que acontecia. Quando eu pensava em desistir, por mais que às vezes tu fala assim, mas eu não tinha visão, aí eu te dava um balde de água fria. Só que eu vejo que era um alinhamento, a gente se afina. Até hoje, a gente se afina nas decisões. E isso que eu acho lindo na maneira que a gente empreende. É como se fosse assim, a harmonia de uma música. São tons diferentes, nós temos tons diferentes, mas junto a gente se completa. Se faltasse um, existiria ali uma falta. E assim, eu creio que nós dois, né? Nós dois a gente caminha tudo à tua medida, eu na minha medida, mas cada um cumprindo a sua função, né? Porque às vezes eu vou aconselhar mulheres que elas dizem, porque o meu marido, olha só, homem é tudo assim, né? Porque olha só, é a mulher que tem que tomar frente, é a mulher que, né? E eu digo assim, meu Deus, isso na minha casa não é assim. Porque nós sempre fomos muito alinhados nisso, né, amor? Tu tem o teu papel de homem e eu tenho o meu papel de mulher. E eu creio que hoje, né, nós dois juntos, a gente cumpre essa missão e é leve, porque eu estou dentro daquilo que eu carrego e tu tá dentro daquilo que tu carrega, né? E hoje em dia a gente vê muitas mulheres invertendo os papéis, né? Mulheres vivendo fazendo o que é para o marido fazer e homens, né, não se posicionando na postura de homem, se posicionando na figura tipo de homem que vai trazer segurança, que vai trazer conforto para sua casa também, né? Então, para mim,
eu acredito muito nisso, né? Os dois andar alinhado e os dois cumprindo o papel deles, né? E aí é isso que traz resultado. E esse alinhamento é uma linha fina, né? Porque eu torno a falar o que eu falei no começo. Se o casal não está alinhado consigo, cada um consigo mesmo, e depois do casamento, não se aventure a empreender junto. Por quê? Porque a empresa, ela vai validar como que está seu casamento. Ela vai passar o teu casamento na prova. Porque se o seu casamento não está bem, você vai empreender com o seu casamento ruim... O que vai acontecer? Vai piorar? O casamento, porque se em casa não estiver bem, não vai funcionar fora. Não vai. Não flui. Né? Então, tem os dois primeiro tem que estar alinhado, né? Isso. Então, assim, aqui tem uma pergunta bem interessante que conecta com isso. Qual que é os valores que nós trouxemos de casa e da vida pessoal para a empresa? Nós falamos muito sobre isso. A pessoa diz para mim assim, eu quero empreender. Ok. Como que tu gerencia a tua casa? Como que tu gerencia as tuas finanças? A tua casa é organizada? Né, amor? Porque a nossa casa... A nossa é organizada. Tu como dona de casa, como é que tu é em casa? Porque tu é minha sócia, tu trabalha, mas tu cuida da casa. Como é que é? Todos os dias organiza a casa, deixa sempre organizada. Cumprindo o meu papel. Exatamente. Né? Porque eu não posso me isentar daquilo que é pra mim. Né? E o papel da mulher é esse realmente, né? Eu posso empreender? Posso, mas eu não posso deixar que a minha casa seja em desordem, né? Porque primeiro é a minha casa, para depois eu fazer o empreender, né? Exatamente. E assim, hoje a organização ela é uma identidade da Alfa, mas veio de onde? Da nossa casa. Sim. Porque se eu não sou organizado, se tu não é organizado, o que a empresa vai receber? Desorganização. Então, isso foi uma das coisas que a gente trouxe de casa. Sim. Organização, educação financeira, liderança. Isso vem da onde? Vem de casa. Sim. Porque se a gente não governa a nossa casa, se a gente não consegue liderar a nossa casa, como é que você vai liderar pessoas, gente? Não tem como. Se a sua casa é desorganizada, não se aventure a empreender. Fica onde você está, organize a sua vida e depois, se realmente é isso que você quer, é isso que você entende que é a vontade de Deus, empreenda. Né? Ou talvez você saiu se aventurar a empreender e agora tá a empresa desorganizada, a sua vida desorganizada, talvez é hora de você parar alguma coisa para organizar a sua casa. Talvez é hora até de você parar a empresa para organizar a sua casa. Porque senão você vai ficar doente. Então nós entendemos isso. Hoje a gente até fala uma frase que a gente aprendeu nesses dias que a organização atrai o mover do Espírito. Então, às vezes, a pessoa ora a Deus, né? Independente da sua religião. Você acredita em Deus, né? Enfim, você ora a Deus para Deus te abençoar, te trazer bênçãos, cuidar da tua empresa, cuidar dos teus negócios. Mas se você não se organiza, você não vai atrair a presença. Não tem como Deus habitar e conduzir um ambiente desorganizado, um ambiente de caos. Então nós entendemos que isso foi um valor, né, um princípio que a gente trouxe de casa, né? Que foi organização, a parte de liderança e a gestão financeira. Se tu não consegue conduzir a tua vida pessoal financeiramente, é isso que você vai levar para a sua empresa. E quando a gente aconselha empreendedores, é isso que a gente fala, né? Para muitos deles. O posicionamento de cada um, os papéis de cada um, né? Dentro do negócio e essa questão de organização e gestão. Isso mesmo. Hoje, qual que é o teu papel na Alpha Clean? Hoje eu cuido da parte financeira, né? E eu cuido das meninas também, né? Eu gosto de fazer agora, eu comecei a fazer um cafezinho com elas, né? Em algum momento, não são todos, mas um momento específico, né? Para cuidar do coração delas também. E... Minha conselheira. Tá comigo caminhando no propósito, é isso né? Aí, vai muito além, né? A gente olha só para aquilo que a gente faz específico, né? Mas vai muito além, né? Não é só o boleto, a tesouraria, o caixa, a organização da festa de fim de ano, né? As decisões, mas tem muita decisão que nós tomamos juntos que passa por ti. Sim. Bom, todas as decisões que eu preciso tomar em algum nível, alinha, né? A gente alinha. Isso. Nós não estaríamos aqui nesse podcast sem tu estar de acordo, eu estar de acordo nessa decisão e ter essa visão. E isso foi algo assim que trouxe um fundamento para a nossa vida na empresa. Se ela diz não, eu vou esperar, eu não vou avançar, se é sinal vermelho, porque eu entendo que ela tem uma função na empresa. E uma das funções da empresa é essa palavra de sabedoria. E nós precisamos os dois estar alinhados, né? Isso é bem, bem importante, né?
Aqui. Bom. Sobre a franquia a gente já falou, né? Quando que vocês perceberam que a Alfa podia ir além? Bom, nós sempre percebemos que a Alfa podia ir além, né? A gente teve uma palavra e caminhando, a gente foi sempre, como é que eu vou falar, incentivado, né? Passou por estímulos para que a Alfa ela se mostrasse maior do que de fato nós imaginávamos que ela era, né? Então, esse posicionamento. E a franquia, ela surgiu naquela história que a gente acabou de contar, né? Que aí veio a formatação, aí depois veio os desafios, nós tivemos ali a parte da estruturação e organização não foi difícil. O sistema de franquia, franchise, não foi difícil. Né? Não foi isso. Já caminhava dentro disso. Já caminhava dentro desse padrão, a gente já se posicionava como. Aí abrimos a primeira unidade em Florianópolis, que é uma história que a gente pode contar aí mais para frente, né? Que foi um ex-funcionário que abriu em Florianópolis, que para nós isso foi uma alegria, né? Uma celebração, né? Ele vendeu tudo que tinha na nossa cidade, foi para lá. E aí uma próxima franquia que foi aberta em Recife, que o Carlos veio lá de Recife, lá de Pernambuco, passou aqui com a gente 2-3 dias. E realmente, assim, ele gostou muito do que viu, caminhou com a gente, caminhou nos clientes, e ele ficou muito feliz, ele falou, é isso que eu quero. E a história do Carlos é muito bacana, talvez num podcast, né, eu vou receber o Carlos aqui pra gente conversar. O Carlos, desde os 14 anos, sonhava em empreender. E ele permaneceu numa empresa, numa estatal, por anos. E só agora, eu acho que o Carlos tá com 50 e alguma coisa, né? Ele decidiu abrir um negócio, olha só. E aí, através da internet, nos encontrou e veio pra cá. Tá lá em Pernambuco. Lá naquele lugar quente pra caramba. É isso. O que a gente sonha pro futuro ainda? O que tu sonha pro futuro na Alpha Clean? Como Alpha Clean? Como Alpha Clean? Como empreendedorismo. Hoje eu já tenho uma visão mais ampla, né? Hoje eu já entendi qual é o propósito da Alpha Clean, né? Então, eu creio que mais franquias sendo abertas, né? Mas porque eu creio que as franquias também, nós também seremos, né? Usados como mentores dessas pessoas também, né? Isso. Então, assim, é o propósito, né? Aquilo que a gente carrega e a gente pode transbordar na vida de muitas outras pessoas, né? Então, eu creio que a Alpha Clean ainda vai alcançar muitos lugares desse Brasil, sabe? E eu não vejo só o Brasil, eu vejo outros lugares também fora do Brasil, sabe? Então, é isso que eu creio, né? Nós caminhamos nos 2 P's, né, amor? Propósito e pessoas. Isso. Tudo que a gente faz tem a ver com o nosso propósito e com pessoas. Isso. Então, o nosso objetivo é alcançar pessoas. Desde um cliente bem atendido, não é? Um cliente bem atendido, um fornecedor bem atendido, né? Que caminha com a gente de uma maneira assim, de uma parceria bem atendida, de um funcionário, um colaborador se sentindo parte de um time, aprendendo com a nossa cultura. Nós temos uma palavra que ninguém vai passar pela Alpha, que seja 1 dia, 2 dias, 1 mês, que não vai levar algo. Que não vai levar algo, que não vai aprender algo dentro da Alpha. E agora franqueados e colaboradores dos franqueados, porque nós temos agora o propósito de alcançar os franqueados, os colaboradores e os clientes dos franqueados. Então o nosso sonho é ir além, né? No Brasil e fora do Brasil. Eu recebo essa palavra, eu creio nisso também. E eu tenho certeza que cada pessoa, né, que caminhou com a gente em algum momento, que está com a gente, que passou, que ficou, faz parte dessa história. Sim. E eu queria concluir esse podcast trazendo aqui uma honra a ti. Por quê? Como tu falou desde o começo, né? Tu foi a minha encorajadora. Porque quando as pessoas me veem falar, olha o Claudemir lá, o carequinha barbudo falando, parece que fala muito bem nas câmeras e tal, aquilo ali. Eles não sabem que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E quando eu pensei em desistir muitas vezes, coisas que a gente não falou aqui, não sei se vai falar em algum momento, foram muitas vezes eu pensei em desistir. Não só da empresa, mas desistir da própria vida, eu pensei muitas vezes em desistir. Ao meu lado tinha uma grande mulher que estava me encorajando, me impulsionando,
né? E eu não poderia começar um projeto desse, o AlphaCast, sem ter a minha esposa aqui, a minha grande encorajadora, aquela que me afina, assim como um violão precisa ser afinado, a Camila é aquela que me afina. Às vezes, quando eu não estou em paz para tomar uma decisão, alguma coisa, eu coloco para ela sem filtro, para ver o que ela vai dizer. Porque ela vai me afinar, ela vai me impulsionar quando precisa, ela vai me segurar. Porque tem dias que o homem tá que é um pitbull, né? Quer ir para frente, visionário e acontecer. É muito interessante isso. Por mais que o homem não tenha TPM, eu acho que tem TP-homem. Porque tem vezes que tu quer dominar o mundo, tu é o pique cérebro. E aí tu precisa dela para dizer, ops, ei, baixa um pouquinho, calma o teu coração, não é assim. Outros momentos ela precisa me empurrar, precisa dizer, não, vai dar certo, porque vem os reveses da vida, vem situações, vem coisas para tentar nos parar e nos desanimar. Mas nós temos uma palavra, nós temos um ao outro, nós temos um time, nós temos pessoas e propósito. E porque temos pessoas em propósito, vai valer a pena, como sempre valeu a pena. E eu queria te agradecer, amor, porque nessa jornada nós aprendemos ainda mais a nos respeitar, a respeitar as nossas diferenças, a ajudar um ao outro em seus processos, encorajar um ao outro. Nós nos dedicamos nesses anos a fazer duas coisas, que eu vejo que, se a gente fosse dizer assim, duas coisas que seriam determinantes para o sucesso na nossa vida, como casal empreendedor. Nós investimos em nós. Sim. E um ao outro. Nós investimos um ao outro. Tu sempre investiu em mim de todas as formas. Não só com palavras, mas de encorajamento, de cursos, de coisas que eu precisei fazer, de livros e coisas. E eu sempre procurei te encorajar a investir em ti. Isso. Então eu queria que tu deixasse uma palavra final para as pessoas que estão assistindo esse podcast também. Então, primeiramente, eu queria te agradecer também, né? Porque hoje só o fato de eu estar aqui, para mim é um romper também, né? Porque, como o Claudionir falou, né, quando olham para ele, vê ele falando, né, na frente de câmera, de microfone, para ti, eu acredito que é mais tranquilo, né? Já é natural. Parece, mas para mim é algo que eu sempre digo, eu estou vencendo os meus gigantes, né? Então, em todo o tempo, tu sempre foi aquele também que olhou também para mim, viu sempre o meu melhor também, né? Me encorajou, investiu em mim, né? E hoje eu sei que tem algumas coisas que eu tenho rompido por causa do teu encorajamento, né? Por causa do teu amor, né? Que tu trouxe muita cura para minha vida também, assim como eu trouxe para a tua também, né? Nós nos completamos, como já falamos aqui. Mas o que eu queria deixar, na verdade, para o pessoal, né? É que sejam obedientes, né? Cumpram princípios, não quebrem princípios, porque é na obediência que a gente vai desfrutar de algo que o Senhor tem, né? E que preparou para nós. Porque quando nós somos obedientes, a colheita vem. Ela pode demorar, né? Como a gente já conversou aqui, ela pode demorar, mas ela vai vir. Então, que você permaneça, seja obediente, que os frutos virão. Amém. Qual o conselho que tu daria para a mulher empreendedora, olhando para aquela câmera lá? Para a mulher empreendedora, então, O casal que empreende, a mulher está junto com o marido. Então, para mim é muito mais fácil falar para uma mulher de empresário onde o marido é o visionário. Isso, né? Exatamente. Porque quando eu olho para uma mulher que ela é a empreendedora e às vezes o marido está atrás dela, eu não consigo falar para ela. Mas para a mulher que está ao lado do marido, para essa eu consigo falar, né? Então, assim, muitas vezes pode ser que você não vai entender, né? Muitas vezes ele tem uma visão muito para frente, você não vai entender. Mas confia e acredita na visão que ele tem, né? Uma vez eu tive um sonho e nesse sonho nós estávamos numa praia, né? E quando eu olhei tinha um muro, uma parede, e a gente não conseguia sair dessa praia, né? E aí eu olhei pro Claudionir e disse, agora, amor, o que nós vamos fazer, né? Como é que a gente vai sair daqui? E ele olhou pro lado e tinha um caminho bem estreitinho, e ele falou, é por aqui. E ali Deus confirmou no meu coração,
ouve a visão do teu marido, segue a visão que eu dei para ele, e não aquela que tu tens, né? Mas aquela que eu dei para ele. Uau. E hoje eu entendo, né? A partir daquele sonho, eu entendi que eu tinha que me submeter à visão dele, porque a visão Deus dá para o homem, e a mulher, ela segue junto. Uau! Gente, meu Deus. Então, o conselho tá dado aí. Quero agradecer a participação de vocês nesse podcast, foi sensacional, profundo, né? Houve risos, lágrimas. E eu sou grato por estar aqui com a minha esposa e poder participar coisas da nossa vida que talvez nós nunca falamos no YouTube aqui. É a primeira vez que nós vamos falar isso aqui, talvez alguns cortes que você vai ouvir. Eu sou grato por inaugurar esse podcast, esse AlphaCast, né, com essa história, um pouquinho da nossa história, tá? Se você tiver alguém que você conhece, que precisa ouvir essas palavras de encorajamento, compartilha esse link para o máximo de pessoas que você puder, para encorajar elas, porque empreender é algo muito lindo. Desafiador? Sim. Porque semear é preparar a terra, é adubar a terra, eu não sei qual é a estação que você está, mas tem toda essa preparação. E não existe cumprimento de propósito sem processo. Uhum. Então, se nós temos um propósito, nós temos aqui uma questão, os 2 P's, propósito e pessoas. E no meio disso nós temos o quê? Processo. Então são 3 P's. Para tudo tem um processo. Não pula etapa, não vai por atalho. Entenda o seguinte, empreender é para os fortes e corajosos que têm fé e acreditam que eles têm um dom para gerar riqueza nessa terra, gerar emprego, sim, gerar, né, viver a prosperidade de coisas, mas principalmente passar pelo processo para cumprir o propósito e alcançar pessoas. Esse é o recado que eu dou para você, né? Seja bem-vindo mais uma vez a esse AlphaCast e eu te espero no próximo episódio. E não esquece, onde a Alpha vai, Tudo fica fica clean. clean.